Continuamos agora com a outra palestra, muito esperada nos comentários, e que eu sou suspeita de falar, porque assim eu sou fã dessa mulher. Vamos falar de saúde feminina, mas de uma maneira que eu garanto para vocês que vão ficar surpreendidas. Com a doutora Carolina Delage. Salva de palmas, gente, que ela é maravilhosa mesmo. Ela é graduada pela Faculdade de Ciências Médicas da PUC, aqui da casa. Especialista em ginecologia e obstetrícia, TEGO. Especialista em endocrinologia ginecológica e laparoscopia ginecológica. É só para me testar, né, o português, gente. Participação no curso de Teologia do Corpo. Ixi, um monte de inglês aqui. Love and Life Unlimited Conference. A conclusão do programa educacional Fertility Care Medical Consultant Program no Instituto Paulo VI, a Universidade Creighton, em Omaha, Nebraska, Estados Unidos. Chique. Fellow mesmo, no mesmo local, e obteve o título da Academia Americana de Fertility Care Professional. Carolina, muito obrigada por estar aqui conosco. Queremos te ouvir. Obrigada, Mel. Bom dia. Bom, depois da aula da Rafa, né, vou controlar meu tom de voz. Vamos lá. Queria agradecer o convite de estar com vocês aqui hoje. É um privilégio. E um desafio falar sobre saúde feminina em 15 minutos. Mas vamos lá. Já que a gente vai falar sobre saúde, eu queria primeiro propor uma visão um pouco mais abrangente, né? Como ginecologista obstetra, lógico, eu vou falar da saúde física, mas a gente tem que lembrar que somos corpo e espírito, essas duas coisas não estão dissociadas. Então, se a gente quiser, acho que é sempre válido ter em mente que a nossa saúde está nesse tripé, o espiritual, o emocional e o físico. E vale sempre a pena a gente ter atenção nessas três esferas da nossa vida. E aí, se a gente vai falar de saúde feminina, né, já que feminino é um adjetivo, o substantivo seria fêmea, e o significado de fêmea, né, um organismo que produz um único tipo de gameta. Ainda assim, um pouco linear demais, né, Rafa? Sua palestra vai me ajudar. Então, o que é ser mulher? Eu não sei se vocês já ouviram essa brincadeira, que fala assim, a mulher é um bicho estranho, porque a mulher é um bicho que sangra todo mês e não morre, tá tudo bem. E as pessoas contam isso num tom de piada, e eu também já ouvi isso e dei risada. Eu falei, nossa, cara, é verdade, né? A gente sangra todo mês e tá tudo bem. Mas vamos refletir um pouquinho sobre essa colocação, né? Será que ela não tem um tom um pouco pejorativo, um pouco machista, né? Porque parece que tira um pouco da confiabilidade, né? Tipo, como é que você vai confiar em alguém assim, em um ser tão complexo? E se a gente pensar, né, vamos mais a fundo, então, o que é ser mulher? Do ponto de vista, assim, numa visão materialista evolucionista, ser mulher seria perpetuar, ajudar na perpetuação da espécie humana, né? A fêmea que contribui para perpetuar a espécie humana. Também um pouco linear demais, né? Ou uma visão um pouco, talvez, limitada. A gente tem que tomar cuidado com isso, porque eu acho que muitas mulheres não se sentem representadas nessa definição, né? Então, poxa, não acho que a minha única função seria essa. E aí, perante esses conceitos, né, o que o mundo coloca, então? Se eu não quero ter essa única função, se eu não quero ser destinada só a perpetuar a espécie, então acho que eu vou ser livre se eu inibir o meu ciclo. Ignorar essa característica que, na verdade, me define, porque sou uma fêmea. E então, nos 15 minutos não vai dar para a gente se aprofundar muito em todos os temas, mas eu acho que se vocês conseguirem sair daqui com alguns questionamentos,
e algumas reflexões já vai ter sido muito válido vocês me ouvirem. Levando por essa linha de reflexão, então, assim, como é que eu cuido da minha saúde, né? Como é que eu cuido do meu corpo? Será que eu conheço o meu corpo? Eu conheço como ele funciona? Eu entendo como ele funciona? Eu contribuo para o bom funcionamento dele? Ou simplesmente, assim, eu tomo algumas decisões em relação à minha saúde porque, é isso que todo mundo faz, é isso que todo mundo propõe, então eu vou meio nessa entoada, sem me questionar e refletir do que de fato seria melhor para mim. E dito tudo isso, e já que a gente está aqui para falar da saúde feminina, eu acho importante eu explicar um pouquinho para vocês como é que o nosso ciclo, como é que o nosso eixo hormonal funciona, porque eu acredito que uma solução que a maioria das mulheres colocam e buscam para ter essa liberdade é, por exemplo, o anticoncepcional, que é um dos métodos contraceptivos mais utilizados. E aí, para a gente entender como eles agem, vamos primeiro entender como é que funciona o nosso corpo. Prometo que não vou me alongar nessa parte. Mas vamos lá. Então, a gente tem no cérebro um lugarzinho que é o hipotálamo, que produz uma série de hormônios que estimulam a hipófise, que é uma glândula. E aí, essa glândula produz 2 hormônios, LH e FSH, que vêm atuar aqui no ovário, no útero, estimulando o crescimento dos folículos para que um deles cresça e libere o óvulo. Acontece a ovulação. No ovário, a gente tem a produção de estrogênio e progesterona. E dentro do útero, acontece a proliferação do endométrio para fazer um colchãozinho de sangue para receber o embrião. Não tem embrião, isso aqui descama na forma de menstruação. Então, assim, existe todo um eixo hormonal, uma orquestra hormonal mensal na mulher que faz ela ter todo esse ciclo, né? Um ciclo de crescimento de um gameta, liberação desse gameta, preparação do útero para receber, né, um ninho. Não tem nada, isso descama, todos os hormônios caem, zera, até que começa tudo de novo. E aí, se a gente vai, então, pensar nos métodos contraceptivos, eu vou aqui falar dos métodos hormonais, porque são os mais utilizados. Todos esses métodos possuem hormônio, ou estrogênio, ou estrogênio e progesterona, ou só progesterona. Então, tem a pílula, que são os comprimidos, os mais conhecidos. Existe um implante, os injetáveis, existe o anel vaginal, o adesivo e o DIU liberador de levonorgestrel. E aí, tá bom, como é que eles funcionam? Então, a composição química dos hormônios que estão presentes nos métodos contraceptivos é diferente da composição química do que a gente produz, né? A molécula de progesterona que a gente produz, a molécula de progesterona que tem no anticoncepcional, a molécula de estrogênio que a gente produz, a molécula de estrogênio que tem no anticoncepcional. É diferente. Aonde eu quero chegar com tudo isso? Os hormônios que são produzidos pelo nosso corpo, além deles terem essa função de crescer o folículo, liberar o óvulo, crescer o endométrio, fazer um colchãozinho de sangue, eles atuam também em outros lugares do nosso corpo. Então, eles ajudam no ganho de massa óssea, ajudam na libido, na excitabilidade, na lubrificação, no metabolismo da glicose, no cabelo, na pele, no humor, vários lugares. Os hormônios sintéticos não atuam nesses outros lugares. E quando a gente ingere os hormônios sintéticos, o que acontece? O corpo fala, opa, está vindo hormônio de fora, eu vou parar de produzir. Então, a gente deixa de produzir isso aqui, e isso aqui fica regendo o nosso ciclo. Por que regendo? Porque não acontece uma ovulação, e mesmo os métodos hormonais que são com pausa, para que a mulher menstrue, o fluxo menstrual não é igual, né? Assim, o número de dias que a mulher sangra e a quantidade de sangramento é bem menor. Por quê? Porque é químico, não é o seu corpo funcionando, né?
é uma imitaçãozinha, assim, uma enganação, né? Para tentar fazer de conta que está funcionando, mas aí não tem nada funcionando. Inclusive, tem alguns estudos que mostram que mulheres que fizeram ultrassom antes de usar um método hormonal e que repetiram esse ultrassom anos depois, os ovários estão atrofiados. Por quê? Porque eles deixaram de funcionar, eles ficam lá adormecidos. Dito tudo isso, e tendo explicado tudo isso, eu acho que assim, vale a pena a reflexão, né? Será que faz sentido eu ser tão linear? Né? Porque assim, o homem é linear. Ele é fértil o tempo inteiro, ele produz hormônio igual o tempo inteiro. A mulher não, a mulher ela é cíclica, ela tem formas, né? E as formas trazem a criatividade, trazem a receptividade, trazem o acolhimento. E tem uma autora inglesa que chama Miranda Gray. Ela escreveu um livro que chama Lua Vermelha. É muito interessante esse livro, assim, porque ela traz algumas reflexões sobre como o ciclo menstrual e o ciclo fértil da mulher foi sendo visto de uma maneira inferior ao longo dos séculos, assim, e do desenvolvimento da civilização humana. Então, ela coloca que na sociedade que a gente vive, parece que biologicamente a mulher já está inferiorizada em relação ao homem, assim, né? Tipo, ela já está, não é tão bom menstruar, não é tão bom você ovular, você já está numa desvantagem por você ser cíclica. E até algumas gerações atrás, né, assim, eu lembro, tipo, de conversar com a minha avó, às vezes com a minha mãe, fala assim, gente, não era explicado nem para as filhas o que era uma menstruação, porque era uma coisa feia, suja, não dava para falar sobre isso. Então, esse espaço do que é a mulher, ele foi sendo um pouquinho ignorado, colocado de lado, né? E ela traz tudo isso à tona. E para tentar mostrar a beleza do que é o ciclo feminino, do que é o ciclar da mulher, ela faz muito uma comparação com as fases da lua. E que, de fato, assim, muitas mulheres ciclam junto com a lua. E ela monta, no decorrer do livro, arquétipos femininos para cada uma dessas fases, que seriam as 4 semanas do ciclo. E ela vai mostrando, de fato, se a gente se observar, como a gente pode ser diferente ao longo do nosso ciclo, do nosso mês, assim. Então, a lua minguante, né, seria, aliás, a lua nova, quando a mulher está menstruada, ela vai ter um momento de maior introspecção, que ela vai ser menos produtiva no sentido de entregar trabalho, mas não significa que ela não possa ser produtiva de outras formas, né? Ela vai estar num período mais reflexivo, de mais introspecção, de rever alguns conceitos e alguns projetos interiormente para depois, numa outra fase que ela esteja ovulando, ela colocar isso para fora e contribuir de uma maneira muito mais consistente, né? E ela vai mostrando que o quanto a mulher ciclar, ela está sim em equilíbrio, né? Então, quando eu acho que eu até ouvi aqui um pouco esse comentário, e é um comentário que até nós mulheres mesmo fazemos sem perceber, né? Porque a gente fala assim, e a gente também sem perceber, eu acho que a gente coloca às vezes isso de uma maneira que pode ser também um pouco pejorativa. Eu acho que a gente tem que tomar esse cuidado, né? Que a gente fala assim, essa daí hoje tá nervosinha, tá de TPM, ou essa daí tá atacada, tá não sei o quê. Você fala assim, gente, para sermos produtivas, para sermos equilibradas, a gente não precisa ser linear. Porque ser linear significa inibir o nosso ciclo, negar a nossa natureza, né? E negar a nossa natureza é uma coisa que acaba nos agredindo. E daí pode vir também muitos sentimentos ou posicionamentos que não são legais, né? De raiva, de tristeza.
porque a gente tá se negando. Então, a mulher, na verdade, ela está em equilíbrio quando ela está ciclando, porque aí sim ela está em concordância com o que ela está em concordância com a natureza, porque ela está em sincronia com o ciclo da Lua, com as estações do ano, com o próprio universo que expande e retrai. Então, o movimento da mulher é um movimento diferente. E ok, né? Porque dentro disso, ela estando em concordância com essa essência dela, com o que ela vai poder ser mais acolhedora, ser mais humana, ser mais fértil, ser mulher por inteiro, né? E não negar a sua essência e fugir disso. Então tá bom, né? Porque dito tudo isso, você fala, ah, muito legal, então. Então tá bom, eu quero ciclar, eu quero conhecer meu corpo, mas como é que eu faço isso? Então, assim, eu trago para vocês alguns métodos já conhecidos, né? E eu acho muito legal apresentá-los como métodos naturais de apreciação da fertilidade, porque é isso, muitas vezes eles são apresentados como métodos naturais de planejamento familiar, de novo mostrando o ciclo da mulher com uma visão só procriativa. E não é. Não tem que ser essa visão só procriativa, né? Porque a nossa saúde é muito mais do que só o físico. Existe o espiritual e o emocional aí envolvido também. Então, apenas para citar, mas para vocês saberem que existem formas, métodos que te ajudam a conhecer o seu ciclo, te ajudam a entender quando é que você está ovulando, como é que funciona o seu organismo, e a partir desse entendimento, você pode se conhecer melhor e você pode contribuir para o bom funcionamento do seu corpo. E ser coerente com a sua natureza, com aquilo que você é, e ser uma mulher mais inteira. É isso. Obrigada.